Eu vejo muito discurso de pessoas que estão relacionadas ao autismo nível 1 ou autismo nível 3 falando de invisibilidade. Eu não acho que tenha invisibilidade. Eu acho que cada um deles, quando está falando de outro extremo, ele sente que não está representado. Então, parece que ele, naquele discurso ali, não está falando dele, então parece, fica mais sensível, parece que ele está sendo invisibilizado. Na verdade, quem de fato está invisibilizado, né, é o autismo nível 2, o nível intermediário, que é aquele sobre o qual a gente praticamente não fala, mas eu vou falar. O que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente uma leitura guiada do DSM-5, né, o que ele fala, né, sobre o autismo no seu nível 2. E eu vou explicar por que ele é praticamente invisibilizado, a gente não fala quase sobre, tem um motivo específico que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e aqui eu faço divulgação científica e falo muito sobre transtorno do espectro autista, que é o tema de hoje aqui no seu nível 2. Quando você olha para a literatura científica, você vai ter uma literatura muito rica, por exemplo, sobre High Functioning Autism, né? Porque a literatura está quase toda em inglês. Então é um autismo de alto funcionamento, que seria mais ou menos o nível 1, mas no autismo, né? Quando as classificações eram separadas ainda. Você tinha autismo e síndrome de Asperger, né? E aí, hoje, mais ou menos, esses dois compõem o nível 1. Você tem muita literatura também sobre severe cases, né? Severe autism, autismo severo, né? Lembrando que antes não tinha essa classificação de 1, 2 e 3, né? E quando você olhava especificamente para esse público com maior prejuízo, se fala ainda, né? Mas menos hoje, em severe autism, né? Autismo severo. Mas o nível 2, você não tem moderado ou nível 2, isso é muito pouco. Tem, mas pero não muito, sabe? Não tem muito, assim. A quantidade é bem menor. Eu vou ler aqui o DSM tem uma tabela que fala sobre os 3 níveis, né? Eu já fiz isso no nível 1, agora eu vou fazer no nível 2 para a gente olhar especificamente para esse grupo e a gente fazer uns comentários aqui sobre o que está escrito aqui, tá? Bom, quando a gente fala de diagnóstico de transtornos mentais, o documento mais importante, o manual mais importante é esse, que é da Academia Americana de Psiquiatria, né? É o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. No Brasil, oficialmente, o que vale é o documento do CID, porque o Brasil tem um tratado assinado com a Organização Mundial de Saúde, portanto, o CID é o documento deles, é o que a gente usa. Outros países usam para transtornos mentais, vários outros países, não todos, né? Usam o DSM. Mas o próprio CID reconhece que o DSM é mais específico, mais elaborado na parte de transtornos mentais, tanto que o CID, de modo geral, ele acaba seguindo depois o DSM. Exceto em algumas situações, e eu vou comentar isso depois, quando eu for discutir o futuro desse nível 2. Então lá, vamos ler aqui. Nós temos 3 colunas, tá? Eu vou colocar aqui, como a tabela tá de lado, eu vou ler assim, né? Vou colocar aqui para vocês irem acompanhando comigo, tá? Nós temos aqui tabela 2, níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista, exemplos de níveis de necessidade de suporte. Eu acho que é interessante dizer isso, que são exemplos, né? Não é uma coisa taxativa. Os níveis, eles não fazem parte do diagnóstico. O seu diagnóstico, ou o diagnóstico do seu filho, não é autismo nível 1, autismo nível 2, autismo nível 3, é transtorno do espectro autista. E aí isso aqui é uma, digamos assim, uma informação a mais que ajuda a gente a entender e eventualmente apoiar aquele indivíduo. Então vamos lá. Nível 2, exigindo apoio muito substancial. Então esse é o nível de gravidade, a primeira coluna, depois tem a coluna comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos, tá? Vamos ler primeiro a coluna de comunicação social. Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal. Aqui é interessante, né? Você notar primeiro a palavra graves, então não é qualquer déficit, e verbal e não verbal. Então eu tenho prejuízo aqui nos dois campos. No caso do nível 1, você não tem o prejuízo verbal da linguagem, o prejuízo é na comunicação. Portanto, ele é mais sutil. Aqui não, você tem nos dois, no verbal e não verbal. Prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença de apoio. O apoio não resolve o problema. Se tiver uma pessoa ali, ele não passa batido, entendeu? Limitação em dar início a interações sociais e resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que partem de outros. Por exemplo, uma pessoa que fala frases simples cuja interação se limita a interesses especiais reduzidos
e que apresenta comunicação não verbal acentuadamente estranha. A pessoa, ela fala coisas muito simples só, de modo geral. Você está falando de uma redução bem importante aqui em termos de verbalização. Ele é verbal, mas essa verbalização ela é bem diferente, ela é bem pontual, muitas vezes, né? E, como está falando, assim, às vezes muito estranha. Então, a palavra estranha, eu já falei porque isso está do nível 1 também, ela pode ser entendida, e eu particularmente eu detesto as conversas de internet, que as pessoas só estão preocupadas com a estética das coisas, e eu tenho exatamente zero apreço por essa conversa. Zero. Então, tem gente que vai ficar, falou estranho, meu Deus, que absurdo. Estranho quer dizer desconhecido. Então, eu sempre tenho que fazer uma interpretação, uma leitura de boa-fé, de que a pessoa está falando de boa-fé, e a palavra estranho quer dizer desconhecido, não conhecido, é uma forma diferente, completamente diferente. E é mesmo, a forma é completamente diferente das pessoas se comunicarem. Então, eu acho que aqui acentuou muito bem essa questão de que esses casos não são casos simples, sutis. Você mesmo com alguém, por exemplo, se for alguém com autismo no nível 1, se tiver alguém ajudando ela, alguém que vai interpretar alguma coisa mais complexa, vai apoiá-la, ela eventualmente, em alguma situação, ela pode perguntar, você vai se resolver ali, e muitas vezes passa batido. Eu tenho uma fala que eu sempre falo assim muito, né, que quando a gente tá falando de nível 1, é que as pessoas falam, mas não parece autista e tal, né, eu digo assim, pergunta pra quem mora com ele, com essa pessoa, pergunta pro namorado, pra namorada, pra mãe, pergunta pra quem tá no dia a dia, porque você tá vendo a performance pública, não resolve. No nível 2, a performance pública está absolutamente aparente que ela é afetada, e muito afetada. Então isso eu acho que é o mais importante nesse ponto aqui. Nem com apoio você vai resolver o problema e ele vai passar batido. A aparência, né, a maneira, você consegue notar, né, porque esse indivíduo fala de uma maneira muito estranha, porque normalmente ele só responde certas coisas pontuais, ele não tem uma conversação mais fluida realmente. Então você tem um prejuízo não verbal e verbal, nos dois pontos. Então eu acho que aqui já sedimentou bem aqui a posição do que é o autismo nível 2, tá? Antes de eu passar para a terceira coluna, quero dizer que esse vídeo aqui está sendo oferecido pela Clínica Luna Aba, que é uma clínica que oferece intervenção baseada em aba em todo o país, né? De modo geral é home care, na maior parte do país, e em alguns lugares é na própria clínica. Nós temos aí Rio de Janeiro, São José dos Campos e Curitiba. Então eu vou deixar o QR Code aqui para a clínica do Naba e vai ficar aqui durante todo o vídeo para quem quiser depois acessar. Tem também o link aqui embaixo. Então agora vamos lá para a terceira coluna. Inflexibilidade do comportamento. Dificuldade de lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos repetitivos aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual e interferem no funcionamento em uma variedade de contextos. Sofrimento ou dificuldade de mudar o foco ou as ações. Aqui, mais uma vez, está acentuando essa questão de que é possível notar, mesmo por uma pessoa que é uma pessoa pontual. No caso do nível 1, por exemplo, as estereotipias, muitas vezes, elas são deslocadas para estereotipias que não dá para as pessoas verem, não dá para as pessoas notarem, a não ser que as pessoas estejam no dia a dia. Neste caso, eles pontuam muito isso, né? Ele é possível de ser observado pelo observador casual, alguém que está passando, né, que está ali no mesmo ambiente, não vai deixar de notar aqueles comportamentos. E aí eu tenho vários comportamentos, né, que estão nessa categoria aqui, e aí tem algumas coisas específicas, por exemplo, quando você está fazendo uma coisa, dificuldade de mudar, dificuldade de transições, que é muito importante em pessoas autistas, essa inflexibilidade que acaba produzindo rituais. Então esses rituais podem ser, por exemplo, relacionados a você fazer uma coisa de uma maneira bem estereotipada, bem diferente. Então você vai alinhar as coisas, você vai brincar com o brinquedo de uma maneira atípica. No DSM, em outro momento, tem até falando aqui do indivíduo que pega o carrinho, vira para cá e fica girando a rodinha assim perto do olho, vai fazendo uma série de estereotipias. No caso do nível 1, esse indivíduo, por ter uma linguagem mais preservada, normalmente ele vai ter um pouco mais de sensibilidade ao entorno, a como as pessoas estão reagindo a comportamentos que são muito diferentes. Nesse caso, no nível 2, pelo prejuízo mais profundo em termos de comunicação e, portanto, também de sensibilidade ao entorno, né? Ele vai ter isso de maneira mais aparente. E aí vem a minha segunda questão aqui, que eu falei que eu ia discutir com vocês. Por que se fala tão pouco? Por que tem muito menos literatura científica? Por um motivo muito simples. Essa ideia de níveis é péssima. Isso aqui são descrições tão vagas, essas que eu acabei de ler, porque quando você ouve o que está falando, você fala, bom, mas será que fulano é? Será que não é? Não sei.
não tá claro, é uma descrição tão vaga que gera muita confusão. Você não tem um bom instrumento que vai dizer, não, esse aqui é nível 1, nível 2, nível 3, separa certinho, com um critério bem específico, que outras pessoas possam replicar e vai dar o mesmo critério. Não tem, né? É muito subjetivo, né? E aí, quando o caso é muito subjetivo, quando essa distinção é subjetiva, quando você pega dois extremos, eles ficam mais fáceis. Imagina que eu vou fazer uma pesquisa, eu vou implementar uma intervenção com pessoas que sejam nível 2, digamos que esse fosse o meu recorte. Se a descrição é subjetiva, muitos daqueles casos alguém diria, não, isso aí é nível 1. Em outros casos alguém diria, não, mas isso aí é nível 3. Entende? Então, isso acaba ficando num escopo que você tem muito erro para um lado ou para o outro. Você tem baixa especificidade. Quando eu pego o nível 1, e principalmente quando eu vou pegar os casos mais sutis do nível 1, quando eu pego o nível 3, de indivíduo não verbal, com uma deficiência intelectual grave, profunda, não tem muita dúvida que isso aqui é autismo nível 3, entende? Agora, o nível 2, ele tem uma margem de erro, de problemas de especificidade muito grande. Se eu vou pegar só nível 1 e eu vou fazer um recorte bem feito, pode ser que alguém ali, na verdade, seja no nível 2, sim, mas veja, mesmo que isso aconteça, a margem é de erro para um outro nível só, não para dois, como no caso do nível 2. Você vai errar para um lado e para o outro, e aí vai gerar mais confusão na pesquisa. Então, é por conta deste problema de especificidade, que você pode errar para um lado e para o outro, e pode gerar muita confusão, não só na pesquisa, mas na vida real, também na clínica, né, na oferta do diagnóstico, é que o CID, que sempre segue o DSM, então o DSM propõe, por exemplo, propôs em 2013, no último DSM, DSM-5. Esse aqui é o DSM-5, mas na sua versão revisada, tá? TR, que é a versão que saiu no Brasil em 2023, publicada pela ArtMed. Nessa versão aqui, que é basicamente a mesma coisa da de 2013, portanto, houve uma continuação aqui, exceto por uma outra palavrinha, tem a proposta, tem a transformação do conceito de vários tipos de autismo, né? Síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, tudo virou transtorno do espectro autista. O CID falou, beleza, boa ideia, vamos adotar essa ideia. Então no CID-11, que entra em vigor 1º de janeiro de 2025, essa ideia do DSM foi trazida, beleza. Só que a ideia de níveis, não foi trazida. Eles abandonaram. Por quê? Porque não estava servindo ao propósito que é de um manual, é apoiar o diagnóstico. Tá gerando só mais confusão. Então agora não tem mais isso, eu vou explicar depois qual é o sistema do CID-11, que é um sistema de especificadores, e não um sistema de classificação em nível 1, 2 e 3. Então é por isso que a gente praticamente não fala do nível 2, né? Esse nível tem sido ali apagado. E, ao mesmo tempo, também tem tido muita confusão no sentido de pessoas que têm, obviamente, claramente, sem nenhuma dúvida, nível 1 dizendo que são nível 2. Por quê? Porque, por vários motivos, né? Mas principalmente pela falta da especificidade do conceito. Então, o conceito aqui, ele é muito inespecífico, mas ele também não é inexistente. Tem um conceito aqui. Então, pessoas, por exemplo, com verbalização, um comportamento verbal totalmente preservado, não vão entrar nessa descrição aqui de comunicação social, né? Então, aí são brechas, digamos assim, essas margens que acabam tornando o próprio conceito equivocado e é por isso que ele será, muito em breve, abandonado. Agora eu vou deixar para vocês aqui 2 vídeos interessantes para vocês continuarem a se aprofundar aqui em relação ao autismo. Eu vou deixar esse aqui sobre comportamentos agressivos e esse aqui sobre como funciona a terapia ABA.